Bom dia, vamos para mais um vídeo explicativo. Novamente não tivemos teleaula, porém o gênero a ser trabalhado ainda é texto dramático. A primeira aula foi muito boa, a aula que nós tivemos na semana 1 foi muito boa, muito completa, e os vídeos explicativos e o conteúdo que eu tenho compartilhado com vocês no grupo tem ajudado bastante, acredito. Com relação aos conteúdos relacionados discurso direto, então eu vou enviar uma complementação sobre tipos de discursos. Tipos de narrador, nós temos 3 tipos de narrador, eu também vou enviar uma complementação. Como os vídeos estão tendo um alcance além do esperado, eu vou colocar os links na descrição também, tá? Do conteúdo que eu estou compartilhando com os meus alunos. Dialetos e jargões. A interdisciplinaridade permanece, arte e ensino religioso. Atividades. Leia os textos abaixo. Então, a gente tem o texto 1, Era uma vez um reino sonolento, do Léo Cunha e Ricardo Benevides. E temos o texto 2, O Reino Adormecido, peça de Léo Cunha em 3 atos. Então aqui a gente tem o primeiro ato, a cena 1 do primeiro ato. Referência bonitinha aqui. Tá? Atividade 1 de leitura. Atividade 2. Quais são os personagens do texto 1 e do texto 2? Então é só voltar, ler novamente com muita atenção e registrar no espaço abaixo os personagens do texto 1, os personagens do texto 2. Preencha número 3, preencha a tabela abaixo. Critérios de comparação. Então, você tem uma tabela com 4 critérios a serem observados. No texto Era uma vez um reino sonolento, o texto 1, e no texto O Reino Adormecido, o texto 2. Primeiro critério, possui narrador, isto é, uma voz que conta a história? Se no primeiro texto existir narrador, sim, só escreva sim. Se no segundo texto não existir narrador, não, só escreva não. Há falas de personagens, como aparece no texto? Há falas de personagens? Vamos no texto 1. Há falas? Sim ou não? Se existirem falas, como elas aparecem? Entre aspas, marcadas por travessão? Se não existirem, então você não tem que colocar nada. A mesma coisa para O Reino Adormecido. Terceiro critério. Como são caracterizadas as personagens? Aí a gente vem para aquela questão de descrição. Física, psicológica, se houver alguma característica apresentada da personagem, tá? Analise muito bem, leia o texto quantas vezes forem necessárias, né, a leitura, para que você apresente essas características. Elas não estão explícitas, muito explícitas, não. Nem aqui a gente tem, eu vou pegar só esse trecho aqui, ó. A linda princesa Clarice caiu, né? Então a princesa era muito bonita, tá? Quarto critério, como é apresentado o ambiente? Então, a gente tem também, ó, Praça do Reino, bastante colorida aqui no texto 2. Era uma vez um reino de contos de fadas, com um rei barbudo, uma rainha. Leiam, tem que ler, tá? A interpretação de um texto, a compreensão de um texto exige uma leitura integral em um primeiro momento, depois uma leitura mais detalhada, fazendo pausas, anotações,
mais uma leitura, quantas forem necessárias para uma boa compreensão do texto e uma boa interpretação do texto. Prontinho? Vamos lá. 4. Que tipo de discurso aparece no texto 1 e no texto 2? Nós temos 3 tipos de discurso. O discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. O direto é aquele em que as falas das personagens aparecem assim como elas são ditas, faladas. Normalmente usa-se aspas ou travessão para indicar essas falas. Pode ter um narrador, pode não ter um narrador. O discurso indireto é quando o narrador fala pelo personagem. E o discurso indireto livre é quando o narrador fala pelo personagem, mas há uma mistura da fala do narrador e do personagem. A gente consegue perceber que o narrador está falando, mas é como se fosse a fala do personagem assim como ele disse. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O despertador tocou mais cedo. Vou levantar, eu sei que consigo. É o narrador falando, mas quando fala-se vou levantar, eu sei que consigo, é uma representação da fala de um personagem aí. Mas quem está falando ainda é o narrador, certo? Pode ter ficado um pouco confuso, ouça novamente e consulte o material que vai ser compartilhado também. Então, vamos lá. No texto 1, discurso direto. Não, professora, discurso indireto. Ou os dois, tanto discurso direto quanto discurso indireto. No texto 1, aliás. 5. Agora responda. Quais as características do texto dramático escrito? Na teleaula que vocês tiveram na semana 1, ficou bem esclarecido este conteúdo. Eu compartilhei com vocês semana passada também algo sobre, vou compartilhar hoje também, tá bom? Então, quais são as características? É um texto escrito para ser encenado, possui, falas, o discurso direto, ele está presente e várias outras coisas aí que vocês precisam escrever. Número 6. Pensando nas características de um texto para ser encenado, quais mudanças poderiam ser realizadas no trecho a seguir? Observem os aspectos que podem ser melhorados, como, por exemplo, utilizar a pontuação expressiva, visto que o texto não aparece pontuado adequadamente. Inserir rubricas indicativas das ações cênicas, tornar as falas mais engraçadas, enfáticas, mais elaboradas. Uma aluna já entrou em contato perguntando se ela poderia alterar, acrescentar fala, retirar falas. Falei, pode sim, muito cuidado para não mudar completamente o contexto, mas fique à vontade. Além disso, é importante que o texto adaptado tenha coerência, ou seja, tenha uma lógica, esteja de acordo com a história e sequência lógica, de forma que as falas das personagens conduzam o desenvolvimento do texto. A gente tem um trecho aqui, adaptação de Chapeuzinho Vermelho, cena 1, cenário. É na casa da mãe da Chapeuzinho. O figurino, demonstrando como elas estão vestidas, a mãe de avental e a Chapeuzinho com touca ou roupa vermelha. Aí a mãe da Chapeuzinho diz, Chapeuzinho, vem aqui. Não é assim, né? Chapeuzinho, vírgula, venha aqui, ou até mesmo venha aqui, tá? Porque há informalidade entre as duas, né? Mas vem aqui, ponto de exclamação. Chapeuzinho, já estou indo, mamãe. Vamos colocar pontos de exclamação, de interrogação quando for necessário, reticências.
dar vida ao texto, tá? É a atividade, ó. Reescreva o texto neste espaço, observando os aspectos que podem ser melhorados, tá? Ó, uma letrinha maiúscula aqui, né? Ok, mãe. Ok, mãe. Mamãe, por favor. Tá bom? É tão gostoso ser chamada de mamãe. 7. Agora que você já reescreveu o texto, releia e observe. 1. As falas das personagens são atrativas e ajudam a desenvolver o enredo? Ou seja, você vai responder à questão de número 7 de acordo com o que você produziu aqui, tá? Não com o que foi apresentado anteriormente aqui, não. E agora, as falas das personagens são atrativas? Eu acredito que serão, tá? Se você pontuar corretamente, serão. E ajudam a desenvolver o enredo? 2. É utilizada uma pontuação que colabora para a expressividade do texto, que dá entonação. Estou indo, mamãe. Só um minuto, espere um pouco. Né? Estou indo, mamãe. Não dá. 3. As rubricas estão claras e são suficientes para a encenação? Você vai criar rubricas. Deixe-me dar um exemplo aqui para você. Ó. Mãe, vou pegar aqui, ó. Mãe da Chapeuzinho. Sua voz está doente. Mãe da Chapeuzinho abre parênteses com uma expressão preocupada, né? Ou parênteses, preocupada. Sua voz está doente, tá? Chapeuzinho abre parênteses. Aí pode colocar aqui como ela reagiu. Assustada. São exemplos, tá bom? Vocês podem fazer muito melhor. As rubricas estão claras e são suficientes para a encenação? 8. Peça a alguém da sua família para ler o texto reescrito e fazer as observações necessárias. Então, aqui é só para alguém dar uma opinião sobre o que você produziu. Ficou muito melhor. Agora sim, é um texto que pode ser encenado. O texto ganhou vida, tornou-se mais dinâmico. São opções de respostas aí, mas é lógico que são respostas pessoais. Deixe-me só voltar aqui, ó. Agora que você já escreveu o texto, releia e observe. É fácil. Ótimo, meninos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para atendimento respeitando o cronograma, tá bom? Um beijo, saudades de vocês.